tiver essa partição aqui formada por A1, A2, A3, dentro de um lançamento de dados, essa primeira aqui é uma partição? Esse item A aqui é uma partição? O que eu tenho que fazer? Verificar as três propriedades. A primeira propriedade diz o seguinte: todos os elementos que formam a partição devem ser não vazios. Tem alguém vazio aí? Não. Então. Segundo, a interseção entre todos os elementos da partição deve ser vazia. Tem alguém com interseção não vazia aí? Não, porque todos têm 2. Tem. A1 e A2 tem interseção o elemento 4, não é isso? O 4 está aqui e aqui. Então já nem preciso seguir, já estou chateado que esse cara aqui não é uma partição. Ah, são os grupos na letra assim, né? É, tá? No segundo, B1, B3, B2, B3 e B4. Esse negócio aí é uma partição? Vamos lá. Primeira propriedade. Todos os elementos da partição devem ser não vazios. Tem algum vazio aí? Não. Não, todo mundo que está aí é não vazio. O segundo, a interseção entre todos eles deve ser vazia. Tem alguma interseção não vazia? Não, passou. E por último, a união de todas as partições tem que dar o espaço amostral. Ok? Mas posso mostrar as a todos, né? O experimento é lançar o dado. E aí? Dá ou não? Tá. Ok? Ficou claro, pessoal? Tranquilo? Vamos lá, você. Tem C1, C2, C3. Bom, isso aí já furou na primeira, né? E tem que dizer para mim que todas as partições são não vazias e eu tenho C3 vazio ali. Então, já morreu aí. Não é uma partição. Quando eu encontrar qualquer furo dessas três propriedades, significa que eu já posso parar por aí mesmo. Ó. C já deu o furo na primeira propriedade. Eu tenho uma partição vazia. Não serve. E o D? Tem o D1, isso aqui está errado. É D2, D3, D4, não D1, D2. Lá. E aí? No caso do D, vale? Olhando as três propriedades. E aí, vale ou não vale? Vale, né? Tá? Então, todos os elementos são não vazios. A interseção entre todos eles dá o conjunto vazio e, por último, a união de todos eles é o vazio. Tá? Então, nesse caso aí, eu tenho aqui B e D, né? Só esses dois aqui formam uma partição. Esses dois aqui, A e C, não formam uma partição. Ok? Professor, então, no experimento que eu tenho um espaço amostral basicamente infinito, não existe a condição de ter uma partição. Então, na verdade, o que acontece é que o que a gente está estudando aqui serve até finito enumerável. Tá? Ou seja, pode ser grande, mas eu tenho que ter um limite. Se ele for infinito, não serve. A gente tem que usar um suporte teórico um pouquinho mais sofisticado. Ok? Beleza, pessoal? Tranquilo até aí? Vai? Bom, então sabendo agora o que é uma partição, vamos entender. Né? Então está aqui, ó. A resposta ao meu. A minha pergunta é: só representa a partição os grupos B e D. Tá? Então esses dois aqui são partição, o resto não é partição. Ok? Lembre, pessoal, tudo que for perguntado na estatística precisa de uma resposta. Tá? Ok? Então é importante isso daí. Vocês viram aí na lista de exercícios, está toda hora. Interprete, responda. Por quê? Porque precisa de uma resposta por escrito. Ok? Então, todos os exercícios de estatística, isso aí eu já tinha comentado com vocês lá atrás. O que você precisa? Você precisa escrever. A resposta numérica, pessoal, é parte da resposta, mas não é a resposta. Tá? Então, nesse exercício aqui, a resposta é essa. Ok? Tranquilo. Vamos lá. Seguinte. Então, o que
acontece é o seguinte, o que eu quero? Né? O que eu quero agora é tentar calcular a probabilidade de um evento A qualquer que esteja em cima dessa partição. Então eu tenho lá todos os meus elementos que formam essa partição. Mas eu quero saber deste evento A aqui, qual é a sua probabilidade. Ou seja, para calcular a probabilidade dele, eu tenho dois caminhos. O primeiro caminho foi o que a gente viu até agora, ou seja, conhecer todo o espaço amostral e dentro de todo o espaço amostral eu trabalhar o evento. Nesse caso agora, o que a gente está fazendo? Olha, agora eu tenho uma partição desse espaço amostral. E a gente sabe que quando eu estou trabalhando com probabilidade condicional, eu consigo reduzir esse espaço amostral. E reduzir o espaço amostral faz com que a conta para mim seja muito mais tranquila. Então o que acontece? Se eu sei que A acontece em cima de alguns elementos dessa partição, para que eu vou calcular os outros? Por isso, eu sei que está lá para dentro. Ok? Por quê? Porque eu sei que, por exemplo, A está definido sobre B2, B3, B4, B5, B6, B7 e B8, mas não está definido sobre B2. B1 não está definido. Então eu já me livrei de fazer uma conta. Tá? E se o evento for menor ainda e tiver, por exemplo, definido em cima de duas partições? Posso esquecer as outras. Por que motivo? Porque a probabilidade vai ser zero. Concorda? Beleza? Então isso me ajuda, inclusive, a economizar contas. Tá? Beleza, então vamos lá. O que significa? Eu tenho um evento A qualquer, ele está definido dessa maneira aqui, em cima de uma partição de B1 até BK. Tá? Todo evento A pode ou não estar definido sobre toda a partição. Ou seja, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, ele não está definido sobre um. Poderia? Poderia estar definido sobre dois, sobre um só. Tá? Eu poderia pensar num evento, vamos pensar num evento C qualquer, que ele tivesse definido apenas aqui dentro. Só sobre o B3. E aí? E aí não preciso calcular mais nada com ninguém, a não ser com o B3. Tudo bem? Por causa que ele não está em nenhum outro campo, né? Todas as interseções dele com os outros é zero. Então. Só com B3. Né? Tudo bem? Então eu economizo muita conta nessa brincadeira. Tá? Ok, então como é que eu calculo a probabilidade desse evento A? A probabilidade desse evento A vai ser o quê? A probabilidade de A dado B1 vezes B1. Opa! Esse negócio está com cara de uma coisa conhecida, não está não? Na aula passada a gente não viu o teorema da multiplicação? O teorema da multiplicação não é justamente você definir a probabilidade condicional? Vamos lá, voltar na multiplicação. Definir a probabilidade condicional em cima de uma coisa que é isso aqui, ó. Se você voltar para cá e ver o primeiro elemento, o que você está vendo aqui? Ó? Esse primeiro elemento é exatamente a probabilidade da interseção de A com B, concorda? Tá? Então o que significa aqui? Significa que a probabilidade de A vai ser a probabilidade da interseção de A com B1, A com B2, A com BK. Ou seja, o que eu quero? Eu quero saber qual é a contribuiçãozinha de cada um desses elementos da partição sobre a ocorrência de A. Então, olhando a interseção entre A e cada um dos elementos da partição, eu consigo fazer o quê? Eu consigo calcular a probabilidade de A. Tudo bem, pessoal? É bem lógico, né? Bem lógico. Se você olhar aí, é puramente lógico. Tá? Só que agora eu estou olhando isso do ponto de vista de probabilidades condicionais. Ok? Mas no fundo, o que é isso aí? A probabilidade de A é a probabilidade da interseção de A com B1, A com B2, A com BK. Tá? E aí eu simplesmente desmembrei isso aqui a partir do teorema da multiplicação que a gente viu lá. Beleza? Então vamos lá. Vamos pegar um exemplo bem prático. Tá? Eu tenho 3 servidores numa intranet. E nesse caso aí eu sei que é o seguinte: o servidor A, servidor B e servidor C, todos eles eu recebo os pontos. Tá? Okay. A minha questão é o seguinte: em termos de tráfego, o servidor A produz o dobro dos pacotes dos servidores B e do servidor C.
Tá. A produz 2 vezes mais do que B e 2 vezes mais do que C. É conhecido que a produção do tráfego do spam do servidor A é de 2%. E B também produz 2%. C produz 4%. Se eu detectar uma mensagem nessa intranet, a pergunta é: qual é a probabilidade dela ser um spam? Tá, primeira pergunta aí é: onde está a minha partição? Se eu quero trabalhar com esse teorema da probabilidade total, a primeira coisa que eu tenho que pensar é: eu tenho que identificar essa partição, onde ela é? Hã? Os servidores formam a minha partição. Tá? Por quê? Porque existe um spam que sai de A e vai para B? Não. Eu tenho 3 servidores na internet, todo mundo está embaixo dessa intranet, recebe serviços desses 3 servidores. Ok? Então, eu tenho 3 servidores, os 3 servidores formam para mim o quê? Essa partição. Ficou claro, pessoal? Beleza? Tranquilo? Right. Então a questão é: identifiquei a partição. Se eu identifiquei a partição, agora é fácil eu entender que se eu preciso calcular a probabilidade, esse teorema pode me ajudar. Tá? E se eu não consigo identificar uma partição desse exercício? O que significa? Não faz. Não vai ser esse teorema que eu vou usar. Ok? Então, nos exercícios que vocês têm aí para fazer para casa, né? A questão é: consigo identificar dentro do enunciado uma partição? Beleza, esse teorema aí pode me ajudar. Tá? Não consigo identificar uma partição. Esquece esse teorema, vai para outra coisa que vai ajudar você a resolver. Aí? Tá? Ok, então vamos lá. A questão toda é a seguinte, voltando aqui, né? Ele está dizendo para mim que A produz o dobro, né, de tráfego de B e C. Então, A ele tem 50% do tráfego, B e C produz 25% cada um. Ok? Beleza, até aí? Tranquilo? Vou bem devagarzinho para vocês irem, né, se acostumando com a ideia. Tá? Ok, então vamos lá. Se eu quiser saber spam que venha de qualquer um dos servidores, o que significa? A probabilidade de um spam seria ele vir do servidor A, ou vir do servidor B, ou vir do servidor C. Tá? O que diz para mim o teorema da probabilidade total? A probabilidade de um spam seria a probabilidade de ser spam dado que veio do servidor A, vezes a probabilidade do A na partição. Ou a probabilidade de ser spam e vindo B, vezes a probabilidade de B. Ou a probabilidade de ser spam e ter vindo do C, vezes a probabilidade de C. É isso que eu estou dizendo. Ou seja, qual é a contribuição de cada um dos servidores para que o spam aconteça? Tá? Bom, aí é só calcular. O que ele está dizendo para mim é que é o seguinte: A produz 2% de spams. A probabilidade de A é o meio, a gente já viu aqui em cima. O B também produz 2%. Está aqui, 2% vezes a probabilidade de B, que é um quarto. E o C produz 4% de spam. Está aqui. Vezes a probabilidade de C, que é um quarto. Professor, Isso está mostrando 40. Diga. esse 1/2, 1/4 foi dado na questão? Sim, está aqui. Ah, certo. A produz o dobro de pacotes do que os servidores B e C. Ah, tô vendo. Tá? E aí, pessoal? Dúvidas? E essa porcentagem é a porcentagem em cima dos pacotes que eles produzem. Sim. Tá? Então o negócio é o seguinte: para eu conseguir usar esse teorema dentro de uma questão, todos os elementos têm que estar na questão. Eu preciso identificar cada um deles. Tá? Então nesse caso aqui está fácil. Eu estou vendo que A produz o dobro de tráfego de B e C. Beleza? Ele diz para mim que A e B produz 2% de spams e que C produz 4%. Ok. Então isso eu consigo. Tá? Aí qual a minha resposta? A
probabilidade de que a mensagem seja um spam é de 1 em 40. Tanto faz botar em fração, ou botar em decimal, isso aí não interessa. Tá? Ou quer pôr em percentagem, não faz diferença. O importante é a interpretação. Tá? É a resposta que eu estou dando para uma pessoa que seria uma pessoa leiga. Ok? Que é essa última agora. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Você vai colocar aqui no seu zero. Dúvida, pessoal? Tranquilo? Bom, então o ponto principal é sempre identificar a partição. A primeira coisa que eu vou ter que fazer quando eu tiver um trabalho qualquer que exija um cálculo sobre partição é identificar essa partição. Onde ela está, quem ela é. Identificar a partição, pessoal, o resto fica tranquilo. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Então a questão é a seguinte. Imagina agora que eu queira o contrário. Tá? Primeiro eu queria saber a probabilidade de A sabendo que existe uma partição. Agora eu quero o contrário. A aconteceu. Qual é a partição sobre a qual ele aconteceu? Lembra que eu falei para vocês no começo da aula que esse negócio era importante para a inteligência? Pois está aí. Agora vocês vão ver por quê. Tá? Então significa o seguinte: dentro de um contexto de inteligência, eu tenho apenas um leque finito de decisões. Esse leque finito de decisões é a partição. Tá? E portanto, eu quero saber agora qual é a decisão a ser tomada sabendo que um evento aconteceu. Ou seja, lembra quando eu falei para vocês sobre o match entre Kasparov e a máquina de IBM? O que eles precisam calcular? Qual é a minha próxima jogada, sabendo a jogada do meu oponente. Tá? Prato cheio para trabalhar isso. Ok? Muito bem, então vamos lá. Isso significa o seguinte: se eu pensasse, vamos esquecer esse teorema por enquanto, vamos pensar só no arroz e feijão. Se eu estivesse pensando aqui o seguinte: a probabilidade do evento B dado A, o que ele é? Lá atrás, o que a gente viu lá? A probabilidade de B dado A é a probabilidade da interseção dividido pela probabilidade do condicionante, não é isso? Ou seja, aqui em cima eu deveria ter a probabilidade de BI inter A, certo? Dividido aqui embaixo pela probabilidade do próprio A. Não é isso? Beleza? Todo mundo lembrou? Mais. Tá? Ok. O que o teorema está fazendo? Aqui em cima, ele está trabalhando para mim basicamente quem? A probabilidade da interseção dada pelo teorema da multiplicação, não é isso? Tá? E a parte de baixo? É a probabilidade total. É a soma de todas as probabilidades em cima das partidas. Tá? Então, o numerador é a multiplicação, o teorema da multiplicação, o denominador é a probabilidade total. Tá? Vamos lá, para ajudar vocês a identificarem. Vamos lá. Então vamos lá. Primeiro vamos pegar a probabilidade de A, não é isso aqui? Na somatória de A dado B. Tá? O de cima é a probabilidade da interseção. A probabilidade da interseção, olha lá. Opa, peraí. A probabilidade da interseção não é isso aqui? Se eu quiser a interseção só de uma partição. Ok? Ou seja, não tem o resto. Tudo bem, pessoal? Ficou claro? Então o teorema de Bayes nada mais é do que eu pegar e juntar os dois teoremas. Os dois teoremas uma coisa só. Tá? Então o numerador é para mim a interseção, o de baixo é a probabilidade de A. Então está aqui, a probabilidade de A é esse camarada aqui e esse cara aí. Pode ser escrito dessa maneira aqui. Tudo bem? Tranquilo? Ficou claro de onde vem esse negócio? Tá? Então a junção de
um teorema com outro teorema me leva ao teorema de Bayes. O teorema de Bayes, pessoal, é um dos teoremas mais importantes da estatística. Tanto que daqui nasceu uma área inteira da estatística, tá? Que é chamada estatística bayesiana. Toda a parte de inteligência, aquilo que eu falei para vocês a respeito de lógica probabilista, sai daqui. Tá? Tudo isso sai dessa linha. Ok? Tudo sai do teorema. Tá? Então, quando vocês encontrarem por aí estatística bayesiana, agora vocês sabem o que significa. Tudo sai desse teorema. Tá? Tem livros e mais livros cadastrados aí, só derivados desse teorema. Parece super importante. Tá, e do ponto de vista da inteligência, é aquilo que eu falei para vocês. Eu quero saber qual é a probabilidade da minha ação, dado a ação do meu adversário. Ou, eu quero saber que decisão eu vou tomar, dado um contexto que existe hoje. Então, eu tenho condições de fazer isso cientificamente, trabalhando as probabilidades. Tá? Beleza? Eu entendi a fórmula, entendi como é formada, mas eu não estou conseguindo ver de onde é que parte o princípio da lógica dela. Se eu tiver o teorema da multiplicação em cima e embaixo tiver o teorema da probabilidade total, isso vai me dar o que é possível acontecer na coisa subsequente. Você vai ver já no exemplo. Você vai dizer daqui a 2 semanas. Tá? Ok, então vamos lá. Vamos pensar agora dentro dessa situação aqui. Voltamos ao mesmo caso. Tem os 3 servidores produzem spam, só que agora eu quero modificar a brincadeira. Eu não quero mais saber a probabilidade de spam, eu quero saber qual é a probabilidade de ter vindo daquele servidor A. Percebeu que eu mudei? A única coisa que mudou aqui, pessoal, foi essa última linha aqui, ó. Tá? Antes dizia qual é a probabilidade de ser um spam. Agora eu quero saber qual é a probabilidade de ter vindo do servidor A. Tá? Então, do mesmo jeito, eu tenho agora uma partição, beleza? Tenho as probabilidades de cada uma dessas partições. O que eu quero agora? Saber a probabilidade de um dos servidores. Não mais do spam, mas de um dos servidores. Isso é o mesmo que qual é a probabilidade de que tenha vindo do servidor A? É o mesmo que considerar que veio do servidor A? Não. Não. Eu não sei se veio. Certo. Tá? Quero saber. Só qual a chance Tem uma probabilidade do de ter vindo do A? Se de repente a probabilidade for 0, não pode ter vindo. Entendi. Tá? Ok, então vamos lá. A brincadeira é simples, né? A mesma ideia que a gente tinha antes. Só que agora eu vou trabalhar aqui em cima só o servidor A. Tá? Então só o servidor A o que é? Tá lá. O A produz 2% de spam. E a probabilidade dele é de 50% frente aos servidores base. Beleza. Aqui embaixo é a mesma conta que a gente já fez, né? Já fizemos a conta. Né? A probabilidade de ser spam dado A, vezes o P de A, mais a probabilidade de spam dado B, vezes o P de B, mais a probabilidade de spam dado C, vezes o P de C. É a conta que a gente já fez antes. Então essa brincadeira vai dar 0,40. Então a probabilidade de ser spam, a probabilidade da mensagem ter vinda do servidor A é de 0,4. Tá? Percebe que é diferente de uma coisa da outra. O contexto é igual, só que agora eu estou interessado em uma outra faceta do problema. Eu não quero saber mais se é spam. Eu quero saber se esse spam veio do A. Ok? Ficou mais claro? Vai ter um exemplo que vai melhorar ainda mais. Então, nesse caso, pessoal, eu consegui saber o seguinte: olha, a probabilidade de ter vindo do A é grande. Tá? Mas eu não estou afirmando que ele veio do A. Ok? Dúvida, pessoal? E a do servidor A vai acabar sendo o dobro do setor, né? Não. Eu tenho que calcular. Entendi. O fato do A ter mais tráfego eventualmente, ou ele ser mais provável do que os outros, não significa que o spam veio dele. Entendi. Tá? Ok, pessoal? Tranquilo? Podemos seguir? Vamos lá. Então é o seguinte. Agora eu tenho um outro conceito, chamado de independência de eventos. Tá? Muito cuidado, pessoal, para não confundir eventos
eventos mutuamente exclusivos e eventos independentes. Tá? Então vamos lá. O que é o evento, os eventos independentes? O que eu quero saber é o seguinte, olha, os eventos são independentes se a ocorrência de um não altera a probabilidade da ocorrência do outro. Tá? Ou seja, nesse caso aqui, eu teria que a probabilidade da interseção é simplesmente a multiplicação das probabilidades ou a probabilidade de A dado B é apenas a probabilidade de A. Ou a probabilidade de B dado A é apenas a probabilidade de B. Ou seja, um não interfere na ocorrência do outro. O fato de eu saber que um aconteceu não me diz nada a respeito do outro. Tá? Então, nesse caso aqui, o que acontece? Só para entender de onde sai essa brincadeira. Se a probabilidade de interseção é a probabilidade da multiplicação de A por B, quando eu vou calcular a condicional, o que é? É a probabilidade da interseção dividida pela probabilidade do condicionante, não é isso? Então eu teria aqui embaixo o quê? A probabilidade da interseção dividido pela probabilidade de B, concorda? Se a probabilidade de interseção é A vezes B, simplifica A com B, só sobra A. Beleza? Se eu fizer ao contrário, vai acontecer a mesma coisa. A por B dividido por A. O A simplifica, só sobra a probabilidade de B. Ok? Então, na verdade, essa linha de baixo ela é consequência da linha de cima. Beleza? Dúvida? Então, lembrem-se, evento mutuamente exclusivo é um evento os eventos cuja interseção é vazia. Aqui, a independência significa a ocorrência do evento não altera a probabilidade de ocorrência do evento. Tá? São coisas diferentes. Ok? Beleza? Professor, mas não é sempre que a probabilidade da interseção seria a multiplicação das duas? Não. Isso acontece nos eventos independentes. Tá? Porque se fosse mutuamente exclusivo, a probabilidade não é zero. Então aí não tem isso. Zero. Tá? Agora, se eu estou trabalhando com a probabilidade de interseção onde a multiplicação das probabilidades vale, tá? Então a conversa. Ok? Tranquilo? Bom, e aí? E aí vamos entender como é que essa coisa pode ser usada. Tá? Então eu tenho essa seguinte condição aí. Eu tenho um dado que é chamado de honesto, lançado 2 vezes. Vamos lá. O primeiro lançamento mostra o número par. O segundo lançamento mostra um número ímpar maior do que 3. Então eu estou vendo aqui o seguinte, olha, o evento A está definido aqui, o evento B está definido aqui. Olha. E aí algum problema? Tranquilo? Lembra, joguei um dado, o dado é o mesmo, tá? Joguei ele pela primeira vez, vi qual é o número. Ok? Lancei ele pela segunda vez. Com 2 lançamentos de um mesmo dado. O evento A está definido para mim o seguinte: o primeiro é um número par. Não me interessa o que é o segundo. O B, o segundo é um número ímpar maior do que 3. Não me interessa o primeiro. Não é? Muito bom. Então, o negócio é o seguinte, ó, vamos calcular a probabilidade de A. A probabilidade de A é 18 em 36. Por quê? Porque aqui vão ter 18 elementos. Dividido por 36, porque 2 dados, a gente já fez isso antes, né? São 36 possíveis. Então, 18 em 36. No caso de B, 6 em 36. Por quê? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? 6 em 36. Tudo bem daí, pessoal? Viu? Tá jóia. Então vamos lá. Agora, eu vou olhar a probabilidade da interseção de A e B. Ou seja, a interseção não é vazia. Ela existe. Existem 3 elementos que pertencem a A e B também. Então ele não é mutuamente exclusivo. Concorda? Isso vai dar 3 em 36 ou 0,0833. A probabilidade condicional de A e B dá meio. Opa! Meio é o mesmo que eu já tinha antes. Qual é a probabilidade de B dado A? É 1/6. Opa, 1/6 é o que eu já tinha aqui também. Tá? Como é que fazer esse probabilidade de A dado B mesmo?
Como é que faz? É. Probabilidade de interseção dividida pela probabilidade de condicionamento. Assim. Tá? Então o que acontece é o seguinte: qual é a minha resposta? A probabilidade da interseção é igual à multiplicação. Eles são independentes. Mas além de ver que de fato isso acontece, eu também vi que a probabilidade de A dado B e a probabilidade de B dado A também verificam. Eu não preciso verificar os três, tá, pessoal? Um só é o suficiente. Porque verificando um, automaticamente os outros dois estão verificados. Tá? Aqui, como é um exemplo, eu estou verificando um. Okay? Mas se eu souber que isso aqui acontece, não preciso de mais nada. Isso aqui é o suficiente para dizer que eles são independentes. Não preciso dos outros. Tá? Então, aqui, ó, a gente ainda verificou que os condicionais também acontecem, então, confirmando que eles são independentes. Tá, para que serve isso? Isso, pessoal, também ajuda a economizar conta. Porque se eu sei que existe essa propriedade, como é que eu vou fazer os cálculos de todos os condicionais? Não preciso fazer a conta. Eu já tenho o valor lá. Ok? Então, em vez de ficar fazendo a conta da interseção, dividir a probabilidade de A, não, meu amigo, os eventos são independentes, portanto, isso aqui vai me dar apenas o P de A. Isso aqui vai me dar apenas o P de B. Tá? Então, na hora que eu for fazer qualquer tipo de conta, um ifzinho ali me economiza um bocado de conta. Porque os eventos são diferentes. Assim como a gente viu que no caso dos mutamentos exclusivos também me economiza a conta. Por quê? Eu vou ficar fazendo conta para o final da zero? Não preciso. Ok? Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Muito bom. Então, vamos lá. Quando a gente fala em inteligência artificial computacional, né, agora voltando para resolver a pergunta, tá? A gente tem um problema que é tomar decisões. Tudo que a gente vai fazer sobre inteligência, pessoal, é tomar decisão. Eu vou tomar decisão sobre uma determinada coisa, ou eu vou tomar decisão sobre uma ação. Eu sempre vou tomar algum tipo de decisão. E essa decisão, basicamente, define os rumos do que vem a seguir. Tá? Como lá no jogo que eu falei para vocês do Kasparov. Uma vez tomada aquela decisão, não volta o jogo para trás e fala, peraí, dá um Ctrl+Z aí, vamos voltar o jogo para trás aí. Quer começar? Não, não volta. Então, uma vez tomada aquela decisão, eu tenho que seguir a linha daquela decisão. Não dá mais para voltar para trás. Ok? Bom, então a questão é a seguinte. Toda vez que eu for pensar em uma tomada de decisão, que eu vou chamar aqui de WI, tá? Eu tenho que ver os eventos antecedentes que me levaram até ele. Bom, esses eventos antecedentes, pessoal, podem me levar a contas muito grandes. Pensa no jogo de xadrez. Para eu dizer qual é a próxima jogada, eu tenho que levar em consideração todas as jogadas anteriores. Por quê? Porque a situação atual é essa. Tá? Então isso pode me levar a uma conta gigantesca. É por isso que foi um supercomputador, né, para jogar o xadrez lá. Entendeu? Não é de graça que for um supercomputador. Tá? Eu preciso varrer toda uma árvore de possibilidades para calcular todas as ramificações possíveis para poder chegar nessa decisão. Não é trivial. Tá? Ok, mas a conta é basicamente simples. Ok, só isso aqui. Só que essa conta dá mano para mano. Muita. Tá? Coisa para. Beleza. E aqui embaixo eu tenho a probabilidade do condicionante, que é a probabilidade de todos os eventos que chegaram até lá. Tá? Ok. Pensando que eu tenho lá N decisões possíveis, né? Eu tenho dois caminhos a seguir. Vamos lá. Primeiro, antes de chegar. Quando eu for calcular a probabilidade de qualquer evento, concorda que essa probabilidade aqui é constante? Qualquer decisão, eu vou ter que percorrer o mesmo caminho até o ponto atual, concorda? Então significa que esta probabilidade aqui, que também não é trivial de calcular, ela é constante para todos os elementos. Se eu quero falar da melhor decisão, o que significa? Trabalhar a melhor decisão significa o quê? A decisão de maior probabilidade. Tá? Ou seja, a minha melhor decisão é aquela que
maximiza essa probabilidade aqui. Ok? Então, o que acontece? Esse cara é constante para toda e qualquer decisão. WI das N decisões possíveis que eu tenho. Portanto, eu não tenho que calcular o denominador, só tenho que calcular o numerador. O denominador é constante, não preciso calcular ele. Joia, isso aí já me economizou aí uns 40% de conta. Então, cai fora. Eu só fico com esse camarada aqui de cima, que também não é trivial. Tá? Calcular essa conta em cima, galera, aí entra na brincadeira, tudo sobre o computador. Se for calcular toda essa conta, é triste. Tá, qual é a solução que a gente tem para isso? Bom, a solução é fazer uma hipótese. Né? Vocês sabem qual é a tradução de Hayek? Ingênuo, idiota, bobo. Tá? Ou seja, eu vou fazer uma suposição que do ponto de vista teórico não tem o menor sentido. Eu vou supor que todo mundo aí seja independente 2 a 2. Tá. Supor que eles são independentes 2 a 2, numa situação onde uma coisa depende da outra, não é nada razoável, né? Tá, e por que eu faço isso? Porque aí eu não preciso mais de um supercomputador. Com esse aqui eu resolvo. Mas resolve mesmo? Bom, aí está o grande problema. Dependendo da situação, você resolve. Dependendo da situação, você não resolve. Tá? Então, quando eu assumo independência em coisas que de fato não são, eu tenho que tomar um certo cuidado. Se essa independência leva a uma outra coisa que a gente vai ver no final desse curso, que é uma correlação fraca, isso aqui funciona bem pra caramba. Tão bem quanto o outro. Isso é que é legal. Se a correlação é forte, aí ele não funciona. Ele começa a dar erro. Tá? E começa a levar você a decisões erradas. Então o X da questão é, toda vez que eu for tentar usar isso aqui, se eu puder assumir essa hipótese, beleza, economizo muita conta, deixo de usar um supercomputador para usar um computador comum e posso fazer isso tranquilamente. Sem medo de errar muito. Eu estou errando, mas eu não estou errando. Ok? Bom, isso vira essa equação que está aqui, ó. Tá, vai aparecer alguém aqui que não existia antes, né? Esse cara aqui. Tá, então vamos esquecer ele por enquanto e devolver o resto. Aqui em cima eu tenho a probabilidade da própria decisão, que é o que eu já tinha antes. Aqui eu tenho uma outra coisa que não é mais do que eu tinha antes. Por quê? Porque na hora que eu assumi independência, toda aquela lista de variáveis vira o quê? Vira uma produtória de probabilidade simples. Tá? E é aqui que está o ouro da coisa. Isso faz com que eu saia de um supercomputador para um computador comum. Porque agora eu só estou fazendo multiplicações. Quantas multiplicações? N multiplicações. Quantas eu fazia antes? Antes, pessoal, era um problema NP hard. Entendeu? Porque antes o valor é exato, né? E agora é um valor aproximado. Ok? Então eu antes tinha uma complexidade exponencial de N. E agora eu tenho uma que é uma relação direta de N. Então N multiplicações. Ok? Então sair do problema altamente complexo e cair no problema bem mais. Por isso que eu posso fazer. O denominador continua sendo constante, portanto eu não preciso dele. Posso dispensar. Tá? Agora, quem é esse cara aqui? Bom, todo mundo sabe que toda vez que você multiplica números entre 0 e 1, o que acontece? Ele vai diminuindo, né? Multiplicou 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, daí a pouco eu estou lá em 10 a menos 10. Natural. Fica difícil computar. É difícil computar. E aí o que acontece é que eu preciso de um fator de correção para continuar chamando isso aqui de probabilidade. Porque senão as somas não dão mais 1. Tá? É o princípio lá atrás que eu entendi de probabilidade. Ok, mas do ponto de vista de tomar a decisão, eu preciso desse cara. Ele não é um fator constante? Se ele é um fator constante, assim esse cara como esse aqui podem voar.
Se eu quiser responder para a pessoa qual é a probabilidade da decisão dela, aí eu preciso desse cidadão e preciso saber quem ele é. Tá? Mas eu simplesmente quero dizer qual é a decisão a ser tomada, não preciso. Então, por exemplo, no jogo do Kasparov lá, né? Você acha que o computador vai ficar esquentando a cabeça de qual é o fator S? Não, amigo, eu tenho que jogar xadrez. Jogar xadrez significa qual é a maior probabilidade de decisão. Enfim, mesmo que essa decisão, a melhor decisão, seja 10 a menos 15. Porque as outras são 10 a menos 17. Então essa aqui é a melhor, é essa que vai. Não preciso esquentar a cabeça de ficar calculando o fator S. Não precisa saber o valor em si, só precisa saber qual é o maior deles. Por quê? Porque mesmo que eu corrija, o fator que eu decidi é o mesmo. 10 a menos 15 vai ser maior do que 10 a menos 17. Com o fator ou sem fator. Quando eu corrigir o fator, o que vai acontecer? Esse cara vai passar a ser, por exemplo, sei lá, meio. Que é maior do que um quarto. Okay. Então o objetivo disso daí não é achar a probabilidade do final, é achar qual o que dá a melhor probabilidade. A melhor probabilidade. Mas se eu precisar dizer para o camarada qual é a probabilidade, eu preciso ter. Entendi. Tá? Se eu não precisar, pessoal, por exemplo, em jogos, tomar a decisão, qualquer nível de inteligência onde eu não precise dizer para o camarada qual é a probabilidade daquela decisão, não preciso do S. Okay? Agora, se eu falar assim, olha, a sua decisão mais provável é tal, com probabilidade tal, bom, aí eu tenho que dizer qual é a probabilidade. Quando eu precisar dizer qual é a probabilidade, eu preciso calcular esse fator de posição. E no caso que você precise dizer essa probabilidade, como é que você calcula esse S? Esse S, ele é dado pela correção que eu vou dar. O que acontece? Todas as minhas probabilidades têm que somar 1. Entendeu? Então o que eu faço? Como todo mundo aqui tem que somar 1, eu vou ter que achar um fator de correção que faça com que essa soma dê 1. Tá? Beleza. Então, isso resolve o problema. Me tira a complexidade gigante que eu tinha antes de um supercomputador agora, que é um computadorzinho que resolve um monte de problemas. Tá? Beleza. Então, pensa agora na seguinte situação. Se eu estou trabalhando com os eventos independentes, né, e, dado que esse negócio aqui, eu estou procurando a maior probabilidade dentro desta condição aqui, a minha tomada de decisão é basicamente esta regra aqui, que é chamada de regra de decisão. Tá? Ou seja, a probabilidade do WI, dada esta condição de variáveis, é maior do que a probabilidade de WJ dado a mesma condição para todos os I's e J's que eu clicar. Tá? Essa conta, pessoal, dependendo do sistema, você vai conseguir fazer muito rápido. Tá? Menos de um segundo. Mesmo que eu tenha várias decisões. Tá? Outra coisa interessante, eu posso paralelizar essa conta. Então, se eu tiver um computador onde eu tenha vários códigos disponíveis, uma conta para cada conta. Resolve o problema. Quando voltar as contas, eu já decido quem é o maior fit. Tá? Fácil. Ok? Então, isso aí ajuda muito em termos computacionais, tanto do ponto de vista da facilidade de paralelização, quanto na complexidade, que agora não é mais exponencial, mas é linear. Beleza. Então, vamos lá. Que aplicação que eu vou mostrar para essa coisa aí? Bom, uma das aplicações que foram dadas, vocês talvez não usem muito, mas o Mozilla Thunderbird, que é o servidor de e-mail do Mozilla, né, que você pode ler qualquer e-mail dele, o sisteminha de spam dele é feito com uma rede bayesiana. Tá? Onde se calcula basicamente isso aí. Ó. Eu quero a probabilidade de ser spam, dada o conjunto de palavras ou cada palavra que aparece dentro do meu e-mail. Então, quando eu recebo um e-mail, ele varre o meu e-mail e procura. Tem essas palavras? Quanto mais palavras eu tiver que caracterizem o spam, maior a probabilidade delas serem spam. Tá? Então, o que acontece? Eu recebo mensagens onde, por exemplo, aparecem nomes como grátis, dinheiro fácil, promoção, imperdível, Viagra, sexo, igual pode não escrever. Todos esses nomes normalmente são spam. E não é difícil caracterizar.
A gente olha e faz isso aqui é spam. Você não lê nenhuma linha, concorda? Muitas vezes você olha só o assunto, e do assunto já cai fora. Já deleta ali. Tá? Bom, como é que ele vai fazer? Ele vai ser um pouquinho mais criterioso. Ele vai olhar spam como subject, às vezes como remetente. Se você já colocou esse remetente na lista de spam, o que ele vai fazer? Olha a lista de spam. Esse cara tá lá? Tá lá. Tá bom. Nem olha. Antes de calcular. Oi? Antes de calcular, já olha logo. Porque você já não disse que esse cara é spam? Então, se ele for identificado aqui, eu nem vou ler. Já pode. Então, o que acontece? Muitas vezes você tem esse problema. Assim, olha, estava na lista de spam um e-mail que eu estava esperando. Porque por algum motivo, na hora que se calculou isso aqui, não vou dizer que todos eles funcionam da mesma maneira, tá, pessoal? Isso aqui é o Mozilla Thunderbird que funciona desse jeito, a gente sabe. Como é que funciona o spam do Gmail? Não sei. O pessoal da Google não abre. Tá? Como é que funciona nos outros? Não sei. Mas o Mozilla Thunderbird a gente sabe por documentações que tem por aí na internet que ele funciona assim no país. Tá? Beleza. Então, isso aqui é tranquilo. Calcula as probabilidades. Se tem uma alta probabilidade de ser spam, caixa de spam. Não tem uma alta probabilidade de ser spam, vai para a hipótese. Tá? Muito bom. Então, tem esse... foi um estudo que foi feito pelo Pro Gamma. Entre 2002 e 2003, ele pegou 1.750 mensagens de spam e só 4 falharam com essa abordagem. Tá? Por isso que ele é muito usado. O Mozilla Thunderbird implementa tudo isso. Então, aí é o seguinte, o desempenho dele foi dado lá, 99,75% de acerto. Se vocês quiserem descobrir como é que é, ele dá um monte de detalhes aqui dessas 1000 páginas. Tá? Entra lá, vocês conseguem. Ele fala detalhes, inclusive, de implementação. Se não me engano, eu não tenho certeza não, mas acho que um deles, inclusive, fala trechos desse código disso. Tá? Então, bem tranquilo. Simples, rápido. A live base é muito rápida de calcular. Tá? Então, se você recebe um e-mail, não vai demorar muito para você receber esse e-mail de fato. Né? Porque segura o e-mail, verifica antes de passar para você. Então, isso aí pode demorar uma mensagem muito grande, 1 segundo. Tá? Você vai receber um e-mail de 1 segundo de atraso. Tá grande. Okay? Bom, e aí? Ó, eu posso fazer isso para qualquer coisa. Não preciso só me limitar a isso. Tá? Eu posso fazer um monte de outras coisas. Que outras coisas? Bom, posso trabalhar com dados, posso trabalhar com imagens, posso trabalhar com sinais, posso trabalhar com o que eu quiser. Retificar do que se trata o e-mail. Né? Tá? Então, por exemplo, eu posso analisar determinado sinal, um sinal de tomografia? Posso. Posso analisar uma imagem, uma foto, uma imagem de satélite? Posso. Tá? Eu posso usar isso para qualquer coisa que eu precise reconhecer algum tipo de informação. Tá? Então, reconhecer esse tipo de informação, eu simplesmente vou fazer o quê? Eu vou trabalhar com uma probabilidade de um sinal conhecido, ou seja, eu quero reconhecer um rosto. Posso usar isso aí? Posso. Como? Todo mundo sabe que eu tenho uma série de medidas no rosto que caracterizam uma pessoa. Não é isso? Muitos sistemas de reconhecimento facial que funcionam em ruas funcionam com isso aí. Por quê? Porque é muito rápido. O que acontece se eu tivesse que esperar 2 segundos ou 3 segundos para verificar se o rosto ali é de uma pessoa ou de outra pessoa? Impraticável. É impraticável. A pessoa já foi embora, já está em outra, e eu estou perguntando aqui se ela estava na rua X, né, se ela é um bandido ou não. Tá? Então tem que ser uma coisa bastante rápida e com alto grau de confiabilidade. Então eu consigo, a partir de o que eu conheço, então o rosto de uma pessoa, um bandido, está lá, eu quero saber onde ele está. Tá? Ou eu quero identificar, por exemplo, a placa de um carro que bateu e fugiu, uma moto, ou seja, qualquer coisa que me permita ter características descritas que eu possa medir numa imagem, mesmo que essa imagem seja uma imagem em movimento. Tá? Detecção, por exemplo, de íris. Todo mundo sabe que cada íris de cada um é diferente das outras. Tá, mas quantos elementos eu tenho na íris que eu posso usar para caracterizar
que uma íris é diferente da outra. E se eu quiser usar 5? E ainda assim ter um alto grau de confiabilidade? Em vez de usar 30 e tantas, que são as que definem todas as características da íris diferentes que ele recebe. Ok? Então, a mesma coisa. Tá? Então, com isso eu consigo reconhecer voz, classificar imagens, reconhecimento de faces, íris, informações digitais de qualquer natureza. Tá? Olha, tá? Desde que você tenha uma fonte de informação confiável, você consegue reconhecer qualquer coisa. Tá? De forma bastante simplificada e rápida. Ok? Tranquilo? Muito bom. Então, se vocês quiserem se divertir um pouco mais sobre isso, né, tem duas referências para vocês se divertirem. A primeira, fala a respeito de sistemas micrográficos, né, em imagem, reconhecimento de imagens, e esse aqui é treinamento em realidade virtual, tá? Que é que a gente trabalha na plateia. Ou seja, essas coisas são bastante relacionadas a sistemas estatísticos que têm desempenho rápido, tá? Desempenho alto. Bom, então vamos voltar para a Terra agora, né? Vamos lá, voltando para a Terra, voltamos para aquele problema que vai responder para frente. Como é que eu decido agora a questão, por exemplo, qual foi o servidor que me mandou esse negócio? Tá? Então tá lá. Só trocar a pergunta. Percebam, pessoal, que esta parte todinha do exemplo é o mesmo que antes. O que mudou? Essa última linha. Agora é, qual é o servidor mais provável de ter mandado essa mensagem? Então, o que eu tenho que fazer agora? Para saber isso, eu tenho que fazer a conta dos 3 servidores. E ver qual deles é o mais provável, e essa é a minha resposta. Bom, para o servidor A, a gente já fez a conta, né? Aqui, a gente já sabe que era 0,40. Faça a conta para o B, faça a conta para o C. O que aconteceu? Ó, o servidor A deu a probabilidade de 0,40, o B deu 0,20, mas o C deu a mesma probabilidade. Mas pode ser tanto A ou C. Ou seja, tanto um quanto o outro são igualmente prováveis de ter mandado essa mensagem. Tá? Essa conta aí, pessoal, para a gente pode até demorar uns minutinhos para fazer. O computador tá? Então, a minha resposta é que é igualmente provável que possa ter vindo tanto do servidor A quanto do servidor C. Ok, mas no final das contas, o que significa? Nesse caso agora eu tenho uma dupla decisão. São 2 possíveis. Dentro de uma partição que era A, B e C. Eu descobri que a partição A e a partição C são igualmente prováveis. Tá? Nessa condição que foi estabelecida aqui. E se fosse outra condição? Podia ser totalmente diferente. Ok? Então tá, joia. A questão aí é o seguinte, né? A gente está vendo agora de forma bem clara que esta conta aqui é a mesma para todo mundo, tá vendo? Como é a mesma para todo mundo, quando eu fizer uma implementação computacional disso aí, eu posso simplesmente esquecer. Não preciso perguntar. 3 vezes foram feitas as mesmas contas sem necessidade. Porque o que vale, que está diferenciando uma coisa da outra aí é o numerador. Percebe que o numerador é bem mais fácil de calcular. Isso ajuda a diminuir a complexidade computacional também. Okay? Por isso o sistema é muito rápido. Então o ideal seria calcular primeiro o denominador e depois só jogar o valor. Nem preciso. Como ele é igual para todo mundo, ele não afeta mesmo. Ah, é mesmo? Só precisa do numerador. Só precisa do numerador. Tá? Quem vai definir quem é mais provável, na verdade, é só o numerador. O denominador. Informar a probabilidade. Aí eu preciso calcular o denominador e preciso eventualmente calcular o fator de correção. Sobre essa. Nesse caso não precisou porque eu só tenho que ver. Tá? Aí tirou 1 sobre S e também tirou o denominador e tudinho, só para saber que... Aqui dá para ver fácil, ó. 0,40 com 0,40 com 0,20 dá 1. Tá resolvido. Não preciso calcular isso. Tá? Agora, o que acontece se eu tivesse uma conjunção de eventos lá em cima? Aí esse cara aqui ia provavelmente para 10 a menos 2 e a soma não daria 1. Concorda? Aí eu estou em 10 a menos 1. 10 a menos 1 a soma ainda é 1. Se eu partir para 10 a menos 2, essa soma provavelmente não vai ser mais 1. E aí o que acontece? Aí eu vou precisar de uma outra coisa. Tá? Só para informar. Se eu quero saber simplesmente quem é o cidadão aí
Qual deles é o mais provável? É isso. Se eu for falar, esse é o mais provável com probabilidade tal, aí eu preciso calcular. E preciso dar a resposta em cima da probabilidade específica. Tudo bem? Então nesse slide aí não precisa nem calcular o denominador de cada um, né? Não. Tá. Não serve. Tá. Tranquilo, pessoal? Ficou claro? Beleza. Então, algumas coisas que usam exatamente isso aí que eu falei para vocês, né? Na prática. Esse joguinho aí é um joguinho que está sendo usado nas escolas aqui em João Pessoa. Tá? É chamado Geoplano. É um joguinho bastante simples que você usa fazer quadrados ou losangos, e esse jogo ele serve para apoio ao ensino de matemática. Tá? Pessoal de quinto e sexto ano. Então qual é a jogada? A jogada é a seguinte: eu jogo esses dados aqui vão me dar números, e eu tenho que fazer um quadrado com esse perímetro. Tá? Então é para reforçar o ensino de perímetro na escola. Então o cara só consegue jogar se ele souber o que é o perímetro. Tá? Esse jogo tinha duas versões. Essa versão que vocês estão vendo aqui, que é uma versão contra o computador, mas tinha uma outra versão, que é uma versão que você jogava contra um outro estudante. Então eu podia jogar via rede com outro estudante. Tá? Esse jogo evoluiu. Ele não está mais assim agora. Agora ele está com essa cara aqui, né? Uma cara meio retrô, meio Atari, né? Ele fez uma carinha meio Atari para ele. Tá? E aí ele é um sisteminha agora que você percorre alguns elementos de história também dentro do Egito. Tá? E o jogo agora funciona no celular com essa cara aqui. Antes ele funcionava no PC. Agora ele funciona no celular. Por quê? Demanda das escolas. Os PCs das escolas estão indo para o espaço e ninguém conserta, mas todos os alunos têm celular. Então mudamos de PC para celular. Então ele mudou a cara, mudou o esquema do jogo, ainda que o jogo seja exatamente o mesmo. Tá? O que ele está fazendo agora? Bom, essa primeira versão aqui funciona para... Na verdade, já está lá na Google Play, já está a versão para perímetro e área. Então, agora já está indo além, são dois conceitos. Tá? E vários elementos também, quadrado, retângulo, losango e por aí vai. O X da questão é que cada distância entre os pinos aqui é uma unidade de área. Tá? Então, Cadê o dado? Oi? No outro tinha o dado, cadê o dado aí? Aqui agora é uma roleta. Mudou para uma roleta. Ah. Tá? Tem uma conversinha aí, né, lógico. É fácil de explicada antes de você começar o jogo. Tá? Porque no celular não tem muitos elementos que você possa ficar abrindo, né? Porque tem vários celulares, né? Tem gente que tem um celular desse tamanho e tem gente que tem um celularzinho desse tamanho. Então não dá para você ficar colocando muitos elementos dentro da tela do celular que você começa a complicar a vida do jogador. Então a interface tem que ser mais limpa, né? Fizemos um esqueminha meio retrô justamente também para ajudar, porque você colocar uma interface muito sofisticada em determinadas situações, ela acaba ficando muito complicada também. Então acabou voltando para fazer uma interface meio retrô, né, com uma cara aí meio de atalho para o jogo. Tá? Aí quem quiser se divertir, legal. Quem fez a inteligência deste jogo foi a Ingrid, colega de vocês. Tá? A inteligência do jogo baseada nessa rede bayesiana. Ou seja, exatamente o que vocês acabaram de aprender foi o que ela implementou para fazer o jogo. Tá? Então você tem na verdade, é uma inteligência que tem dupla função. A primeira é saber onde jogar, porque existem regras, eu não posso desenhar dentro do quadrado do meu adversário, só posso até colar, né, na parede do outro quadrado dele, mas eu não posso colocar dentro. Não pode haver interseção entre os desenhos. E ganha quem chegar no final e não conseguir quem conseguir deixar com que o oponente não faça o seu desenho. Onde é que tem a probabilidade aí? Oi? Onde é que tem a probabilidade aí? Aí que tá. As probabilidades são justamente você maximizar a ação que você vai fazer para fazer com que o seu oponente não consiga desenhar o quadrado dele. Ele tem como você joga com o computador? Você só joga no computador nesse caso. Ah, tá. Esse aí não tem a opção de jogar contra um outro adversário na rede. Entendi. Entendeu? Aí você só joga contra o próprio celular. Tá? E quando você baixa no Google Play, já vem com o jogo. Ok, pessoal?
muito bem. Então, aí tem umas referências aí, se vocês quiserem aprender um pouco mais a respeito, além daquelas que eu passei para vocês entenderem um pouco mais a respeito disso, do ponto de vista da inteligência, tá, pessoal? Boa parte dos jogos não abre com a inteligência que é usada, tá? Principalmente os jogos comerciais. Os jogos de código aberto, normalmente eles acabam colocando para você qual é a inteligência que eles usaram. Mas quando você vai pesquisar jogos de empresas, de jeito nenhum eles abrem isso daí. Por quê? Porque é onde está o ouro. O ouro está na jogabilidade. A jogabilidade é definida pela inteligência. Tá? Então isso aí é um ponto ultra. Tá? Alguns jogos você infere mais ou menos como é que foi feito. Então, por exemplo... Só o cálculo e acabou. Eles não abrem, mas a gente infere. Então, por exemplo, o Age of Empires 1 saiu com uma inteligência fraquinha e o jogo não decolou. Fora a questão da jogabilidade, que também era ruim. Quando eles soltaram o Age of Empires 2, que de fato decolou, né, foi o grande sucesso da franquia da Microsoft, o que aconteceu? Na mesma época, alguns relatórios científicos da Microsoft só foram disponibilizados, né, foram vazados, usando o rede Bayesiano. No que eles usaram o rede Bayesiano que a gente sabe? Primeiro naquele maldito clipe que aparecia no Word, Excel e PowerPoint, lembra aquele clipe infeliz que todo mundo detestava? Então, aquele bicho lá funcionava com rede Bayesiano. Tá? E na inteligência do Age of Empires 2. Muito provavelmente foi uma rede. Tá? Eles não têm certeza, mas muito provavelmente. Quando saiu o Age of Empires 3, o que aconteceu? Os elementos do jogo foram modificados de novo. Então não dá para saber se foi mantida a rede Bayesiana ou não. Por quê? Porque o universo ficou muito pequeno. E o jogo foi um fracasso. Tá? Então da franquia teve o Age of Empires 1 que foi mais ou menos no mercado, Age of Empires 2 foi um grande sucesso no mercado e o 3 foi um grande fracasso no mercado. Tá? Qual a inteligência que usaram nesses jogos? Bom, existe uma alta probabilidade de que usaram a rede Bayesiana no segundo. Pode ser até que usaram no terceiro também. Tá? Mas ele não sabe. Eles quiseram privilegiar tanto o gráfico e esqueceram da jogabilidade. O gráfico ficou lindo, mas a jogabilidade ficou horrível. E o cenário que antes era enorme ficou uma coisinha. Então o pessoal ficou okay? Os jogos de código aberto aí você consegue saber. Né? Por quê? Você vai lá no código e vê o que tem lá. Ok? Mas documentação mesmo a respeito do que de fato tem nesses jogos, pessoal, é difícil de aparecer. Tá? Muito difícil. Ok? Tranquilo, povo? Muito bem. Esses projetos do Lab TV, tem esses jogos ali? Tem outros jogos assim? Tem vários. Tem uns 10, 12 jogos. Alguns estão disponíveis lá, outros, como a gente tem feito mais para celular atualmente, lá na Google Play. O código é fechado? Bem, O código é fechado? alguns são código fechado e outros são código aberto. Ok, pessoal, vamos lá. Chamada. Aleph. Douglas. Bacon. Everaldo. Everton. Francisco. Gabriel. Lauber. Gustavo. João Paulo. Jonathan. Júlio. Marcos André. Matheus. Pedro Henrique. Rebeca. René Alves. Renan Wesley. Renan Castelo. Rogério. Thomas. Vinícius Amaral. Vinícius Medeiros. Ok, galera. Então, valeu, até a próxima aula.